Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Justiça Federal condenou a mineradora Braskem a pagar indenização para 3.000 famílias prejudicadas pela mineração de sal de gema na região onde o solo afundou em Maceió. O morador que tiver comércio na região dos Flechais, no bairro Bebedouro, em Maceió, receberá R$ 15 mil. A área ficou isolada depois da desocupação de outros 5 bairros em decorrência do afundamento do solo. As casas dessas comunidades apresentaram rachaduras. Em dezembro, parte de uma das 35 minas de extração de sal-gema se rompeu na Lagoa Mundaú. A Braskem disse que vai se manifestar nos autos do processo e que ainda não foi intimada sobre a decisão da Justiça Federal. De acordo com a mineradora, moradores e comerciantes das comunidades Flechal de Cima e Flechal de Baixo já estão sendo indenizados e a adesão das propostas é de 99,7% e R$ 46 milhões já foram pagos às famílias. E subiu para 8 o número de mortos no naufrágio na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Pescadores encontraram os corpos de uma criança e um homem próximos à ilha de Maria Guarda, onde os passageiros do barco estavam. A Polícia Civil investiga se houve excesso de passageiros no veículo. A embarcação comportava apenas 11 passageiros e um tripulante e estaria levando mais de 30 no momento do acidente que aconteceu logo depois de uma briga no barco. Segundo a Marinha do Brasil, o barco não era habilitado para o uso comercial. O piloto da embarcação foi identificado e deve prestar depoimento. E olha só, o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei orçamentária anual de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do governo federal para este ano. O texto prevê 54 bilhões de reais para o novo programa de aceleração do crescimento e cerca de 5 bilhões para o fundo eleitoral, além do aumento do salário mínimo para R$ 1.412. A soma do fundo eleitoral será 145% maior que o gasto nas eleições municipais de 2020, quando foram utilizados 2 bilhões de reais dos cofres públicos. E a saúde pública ainda segue sendo um problema a ser resolvido. Um levantamento mostrou que, em São Paulo, a fila de exames cresceu 52% em 2023. A capital paulista tem agora 445 mil pessoas à espera de atendimento. Os anos passam e a saúde pública segue sendo um desafio para os governantes. A lista de espera para consultas e exames só aumenta. Um exemplo é a endoscopia, que atualmente conta com uma lista de espera de 97 mil pessoas, um aumento de 72% em comparação com o ano anterior. O levantamento também mostrou que, no mesmo período, cerca de 502 mil pacientes não foram atendidos na rede municipal paulista. O principal motivo associado ao paciente como faltas e remarcações, que representam 98,5% de todos os exames não realizados. Contudo, na contramão do aumento, os exames de ressonância e oftalmológicos caíram na cidade. Em 2022, pouco menos de 34 mil pessoas estavam na fila para a realização de ressonâncias, mas em 2023, esse total caiu para pouco mais de 10 mil, uma diminuição de 70% em um ano. Mesma situação dos exames oftalmológicos, que caíram de 7.500 para 6.800 pessoas na fila, uma queda de 9% frente ao ano anterior. Questionada sobre essa condição, a Prefeitura de São Paulo informou que vem trabalhando na construção de novas redes de saúde pública e na contratação de novos especialistas. Além disso, a Prefeitura informou também que vem empregando esforços para melhorar a qualidade no atendimento de saúde à população.
E nos destaques internacionais, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a China nesta terça-feira. O forte abalo sísmico foi seguido por outros 40 tremores secundários. Operações de resgate mobilizam dezenas de socorristas na região. O tremor foi registrado pouco depois das 2 horas da madrugada pelo horário local, a 13 quilômetros de profundidade, na região chinesa de Xinjiang. Em Bishkek, capital do vizinho Quirguistão, o sismo fez as paredes tremerem e a população fugiu de casa para se refugiar na rua. As emissoras de televisão da Índia noticiaram fortes tremores na capital Nova Delhi, situada a cerca de 1.400 quilômetros de distância do epicentro. Após o primeiro tremor em Xinjiang, foram registradas 3 réplicas na região. Ainda não havia informações sobre vítimas na região montanhosa e rural onde ocorreu o terremoto. Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram novos ataques contra o Iêmen. A informação foi divulgada pela agência de notícias dos rebeldes Houthis. Os 2 países declararam em um comunicado conjunto que lançaram ataques contra 8 alvos Houthis no Iêmen, em resposta aos contínuos ataques dos rebeldes contra o tráfego internacional e comercial, assim como contra navios de guerra que passam pelo Mar Vermelho. Segundo a emissora Al-Masira dos Houthis, 4 ataques tiveram como alvo a base militar Al-Dailami, ao norte da capital Sanaa, controlada pelos rebeldes. Desde novembro, os Houthis atacam o que consideram ser navios ligados a Israel no Mar Vermelho em solidariedade com os palestinos de Gaza, perturbando o tráfego marítimo e levando os Estados Unidos e o Reino Unido a realizarem ataques em retaliação. E ainda falando sobre os 2 países, o Reino Unido e os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra financiadores do Hamas. As sanções coordenadas entre os 2 países enviam uma mensagem clara ao Hamas. O Reino Unido e seus parceiros estão decididos a garantir que quem financia atividades terroristas não tenha onde se esconder, declarou o chefe da diplomacia britânica, David Cameron, citado em um comunicado à imprensa. Entre as pessoas às quais essa medida é direcionada está Zuhair Shamlak, financiador emblemático do Hamas desde 2019, que ajudou o movimento islamista palestino a utilizar criptomoedas. Shamlak utilizou moedas digitais e sistemas informais de transferência de dinheiro para enviar grandes quantias ao Hamas a partir do Irã, antes dos trágicos ataques de 7 de outubro em Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores britânico. O governo do Reino Unido indica em seu comunicado que as novas sanções contra essas pessoas ou entidades se traduzirão em um congelamento de ativos, proibições de viagens e embargos de armas. Essa é a 3ª rodada de sanções impostas pelos 2 países desde o ataque lançado pelo Hamas em 7 de outubro. A União Europeia e os Estados Unidos consideram o Hamas uma organização terrorista. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia.